galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio de O que Tem para Assistir, que é esse podcast para você se encontrar, para você saber o que ver nas plataformas de streaming que são cheias de opções e a gente não sabe muito bem como separar o joio do trigo, né? E também tem indicações de filmes para você assistir no cinema. E é tudo para você ouvir enquanto lava a louça, limpa a casa, tá no ônibus, tá na academia, que aí você já planeja o que vai fazer no seu tempo livre. Por isso que é um podcast direto ao ponto, sem ficar 2 horas papeando sobre o mesmo filme. Tudo apresentado por mim, Renan Martins Frade. E no episódio dessa semana, quem tá vendo em vídeo já percebeu que eu tô trajado aqui com o uniforme do Miles Morales, porque o filme dessa semana é Homem-Aranha através do Aranhaverso, que estreia nos cinemas e a nova aventura do escalador de paredes. Então eu vou comentar um pouco mais sobre esse filme, se vale a pena assistir ou não, e fazer uma crítica rápida dele. E aproveitando esse gancho, eu trago várias dicas de filmes sobre realidades paralelas, sobre multiverso. Tem de tudo, desde filme da Marvel até filme independente, passando por vencedor do Oscar e até contos de fada. Tem contos de fada no multiverso, você vai entender. Além disso, para quem quer outras estreias e outras novidades, tem outros filmes chegando aos cinemas e ao streaming, incluindo Mulher Rei. Então eu vou contar tudo para vocês. Vamos lá? Antes de continuar, eu tenho alguns recados. O podcast O que Tem para Assistir você pode ver em vídeo no YouTube ou escutar na sua plataforma de áudio favorita. Está disponível no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, em várias plataformas de áudio para você. Além disso, a gente agora está disponível em vídeo também no Spotify. E já que eu estou dando esses recados, também por favor, se você estiver vendo no YouTube, assina o canal. Se você estiver no podcast, uma plataforma de podcast, também assina lá para você receber as atualizações, saber dos novos episódios, saber das novidades. Também dá o seu joinha no YouTube, as 5 estrelas no YouTube, nas plataformas de áudio, porque isso ajuda ao podcast a encontrar mais pessoas, a divulgar o podcast. E claro, se você gostar do conteúdo, passe ele para frente. Conte para os seus amigos, para os seus familiares, compartilhe nas suas redes sociais, diga que você gostou para que mais pessoas encontrem essas dicas. Entre os lançamentos da semana, o primeiro destaque é O Último Ônibus, que está estreando agora nos cinemas. E o filme é estrelado pelo Timothy Spall, que você deve conhecer como Pedro Pettigrew, ou Peter Pettigrew, da franquia Harry Potter. Mas ele é um ator de longa carreira, premiadíssimo, com grandes papéis, e esse é mais um filme em que ele está muito bem em cena. A história é a seguinte, é sobre Tom, né, que é o Spall, um homem idoso que, após a morte da esposa, aproveita seu passe gratuito de ônibus para viajar até o outro lado do Reino Unido, né? Ele está na Escócia e vai até a pontinha do Reino Unido para revisitar o lugar onde nasceu e onde conheceu a esposa dele, né? E aí ele vai viajando apenas com ônibus locais e no meio do transporte ele vai conhecendo outras pessoas, tocando outras pessoas, passando por alguns apuros, por alguns problemas e por lembranças nostálgicas, porque ele vai refazendo um caminho que ele fez quando ele era jovem com a esposa dele ainda, né? E a gente vai acompanhando essa jornada de transformação em que ele acaba virando também uma celebridade na internet, porque muita gente começa a acompanhar a trajetória dele pelas redes sociais. Não é um filme surpreendente e ele não quer surpreender. Assim, logo nas primeiras cenas você já saca para onde a história está indo, você já entende como ela vai terminar. Mas a questão é justamente passar por essa trajetória, passar por essa jornada e viver ali junto com o Tom os acontecimentos, as lembranças e a nostalgia. É um filme curtinho, ele tem cerca de 1 hora e meia, mas é um filme de bastante emoção, é um filme pesado de emoções que faz a gente se emocionar e chorar. De novo, não é um filme surpreendente, mas é muito baseado na interpretação do protagonista, que está ótimo em cena. Então fica a dica para quem gosta de um filme britânico, dramático e gosta de chorar no cinema e gosta de se deixar levar por histórias assim, O Último Ônibus com certeza vai tocar você. Outra estreia da semana é o filme brasileiro, é o filme nacional Urubus.
livremente inspirado em um acontecimento real. Não sei se você vai lembrar, mas em 2008, um grupo de pichadores entrou na Bienal aqui de São Paulo e invadiu um lugar que era um espaço vazio, né? Era uma mostra vazia, sem nada, para mostrar o vazio da arte. Eles entraram ali e picharam o pavilhão da Bienal para fazer um protesto ali, marcar a posição deles sobre a arte da periferia. E Urubus é livremente baseado nessa história, nesse acontecimento de 2008. E o filme, né, ele acompanha a história de Trinchas, que é um jovem líder de um grupo de pichadores que escala edifícios altos para, enfim, deixar o picho dele, deixar a marca dele. E aí ele conhece uma estudante de arte chamada Valéria, e de certa forma eles vão se conhecendo e um vai entendendo, ela, principalmente né, ela vai trazendo o olhar dela, entendendo o contexto ali dos pichadores, e traz um olhar artístico que o Trinchas não tinha. E aí aquilo acaba trazendo vários acontecimentos e a gente vai conhecendo os bastidores ali, de certa forma, dessa, dessa expressão artística ou dessa expressão social que é o picho, né? E o filme ele busca humanizar essas figuras dos pichadores, quem são essas pessoas, por que elas fazem isso e o que elas estão protestando, o que elas estão querendo mostrar para o resto da sociedade. E a personagem da Valéria, como uma estudante de arte de classe média, encaixa nessa figura de seu fio condutor de mostrar para a gente, para o espectador que não está acostumado com aquilo, aquela realidade. E o filme ele é dirigido pelo Claudio Borrelli e ele tem produção do Krypta Jan, que é um dos pichadores que fez a ação na Bienal de 2008. Então, o grupo Urubus, né, que é o grupo que assinou aquela ação na época, assina esse filme também e dá o nome, né? Eles emprestam o nome deles ao longa-metragem. É um filme bem produzido, redondo, que você concorde ou não com o que está sendo mostrado ali, você começa a entender o contexto daquilo e o contexto da vida deles, o que eles lutam, o que acontece e a falta de amparo do Estado, o que acontece também na quebrada de onde que eles vêm, né? E a gente, enquanto espectador, entende melhor aquele contexto. E o filme funciona muito bem, o roteiro é muito bem escrito, as atuações estão ótimas e é uma produção bem interessante que você confere nos cinemas. No streaming, o meu grande destaque dessa semana entre as estreias é A Mulher Rei, que está chegando na HBO Max. Né? O filme é protagonizado pela Viola Davis e livremente baseado em fatos reais também. Né? No filme, a Viola é a Nanisca, uma comandante do exército do reino de Daomé, um dos locais mais poderosos da África em 1800. Em um ambiente tenso, ela precisa proteger o seu povo em disputas entre os povos africanos e contra o poderio das potências coloniais europeias, como Portugal. Né? É um filme bastante efetivo em suas cenas de ação. Ele tem ótimas cenas de briga, de conflito e tudo mais. A Viola tá incrível nessas cenas. Mas esse longa-metragem é mais do que isso. Ele é muito calcado também no drama e nas relações pessoais. Então ele explora muito os esquemas de poder que existiam dentro dessa nação africana e entre as diversas nações do continente, e também com as potências europeias, principalmente com Portugal. Então a gente entende um pouco mais do contexto de briga, de guerra, de conflito entre eles, de sequestro das populações dos seus adversários, da venda, da escravização desse povo também, a gente entende um pouquinho do contexto, mas principalmente entende a força da mulher dentro da sociedade africana, e eu diria até mais do que isso, entende a cultura africana. Né? A cultura europeia é tão representada no cinema, a gente vê tantos filmes sobre a cultura europeia, a gente vê muito menos sobre a cultura sul-americana, mas ainda vê alguma coisa. Mas a história da África é muitas vezes ignorada na tela grande ou mesmo nas plataformas de streaming. Então é interessante ver um filme que pega isso e que não de certa forma, fantasiosamente, mas realisticamente, traz para a gente esses acontecimentos, quem foram essas pessoas e apresenta para o mundo todo a cultura africana e honra, né, os descendentes desse povo. Então é interessante ver a Viola Davis em cena
dando o seu coração, dá para perceber o quanto ela está empenhada nesse filme e quanto ela faz esse filme ser uma obra bem interessante dentro do cinema atual e que merece ser vista não só como um filme de ação, mas como um registro de uma cultura. Então fica aí a dica de A Mulher Rei, que agora está disponível na HBO Max. Hora do Momento MUBI, onde a gente dá uma dica para você assistir nessa plataforma de streaming. E a dica dessa semana é Unclenching the Fists, um filme que acaba de estrear lá na plataforma, lá no serviço de streaming, e veio da Rússia. É um filme que eu assisti, na verdade, no festival, na Mostra aqui de São Paulo, melhor dizendo, de 2021, e que só agora está chegando ao streaming por conta da guerra na Ucrânia e um pouco das portas fechadas as produções russas de forma geral. E Unclenching the Fists quer dizer abrindo os punhos, né? E o filme, ele se passa numa antiga cidade da Ossétia do Norte, onde uma jovem tenta escapar do domínio sufocante da família que ama tanto quanto a rejeita. Então essa relação, de certa forma, tóxica que existe de amor e ódio em muitas famílias. E é um filme para assistir e refletir, porque ele tem diversas camadas. A primeira que a gente vê no primeiro momento é justamente sobre essa mulher, sobre essa jovem, lidando com o machismo e com a misoginia na família, na sociedade, na falta de liberdade de determinar o que ela vai fazer e de como as figuras masculinas, principalmente, e da família ainda mais, ficam ditando o rumo da vida dela e ela tenta lutar contra isso e ela tenta se impor ali. Essa é a primeira camada e é uma camada já um debate interessante que tem a ver com o mundo inteiro, não só com a Rússia. Mas a segunda camada, de certa forma, a história funciona como uma metáfora para a própria Ossétia do Norte, né? Porque a região ela quer se separar da Rússia. Não sei se você conhece, mas essa região ali do país ela é separatista e tem uma briga de grupos rebeldes para romper com o governo central de Moscou e declarar a independência do território. E o filme tem um subtexto ali que ele quer dizer mais ou menos que a família, né, enquanto a menina jovem ela é Ossétia do Norte, a família seria a ascendência russa, os pais seriam a Rússia, né? E essa relação de amor e ódio também funciona para o país, na visão que o longa-metragem quer trazer. Enquanto a gente vai acompanhando a história da protagonista, são jogados elementos sobre esse momento separatista da Ossétia do Norte, sobre essa luta deles, e a gente vai conseguindo fazer esse paralelo. O filme ele termina de uma forma que eu acredito que é complicada, porque ele meio que dá a entender. Bom, não vou dizer o que ele dá a entender, você assiste e reflete. Mas veja de forma reflexiva, não aceite essa mensagem de bate-pronto. Veja o filme, entenda o que está acontecendo ali, também busque outras formas de informação, outras referências para conhecer mais sobre esses acontecimentos e aí poder formar o pensamento. Mas quando a gente tem uma história que se passa na região e de alguma forma aborda esse separatismo, é sempre interessante a gente parar para olhar, para analisar se a gente concorda ou não, entender essa visão. Então fica a dica do filme que está disponível na MUBI. E também fica a dica de assinar a MUBI. A MUBI é uma plataforma ótima, com curadoria. Então não são filmes que são simplesmente jogados lá. Eles têm uma equipe de cinéfilos que vai atrás dessas produções que traz para o catálogo. Então são filmes antigos, clássicos, clássicos recentes, e eles têm trazido filmes novos, como esse da Rússia, né? Mas têm trazido diversos outros filmes inéditos para o Brasil e lançados diretamente na plataforma para quem é assinante. Então, fica a dica de você assinar a plataforma, de você assinar a MUBI, e para quem acompanha, quem é espectador, quem é ouvinte do o que tem para assistir, ganha 30 dias grátis. Se você acessar o link mubi.com/barra o que tem para assistir, mubi.com/barra o que tem para assistir, você ganha 30 dias grátis da plataforma e eu também ganho uma comissão para ajudar a manter aqui o podcast. Então, nós dois ganhamos e você conhece mais sobre esse serviço de streaming, que é bem diferente do que você está acostumado com o Netflix e outros.
E agora a gente chega no grande lançamento da semana nos cinemas, que é Homem-Aranha através do Aranhaverso, que é a continuação de Homem-Aranha no Aranhaverso, uma animação premiadíssima que ganhou o Oscar de melhor filme quando foi lançada, e que se você quiser assistir primeiro para poder acompanhar o novo filme e entender tudo, o Homem-Aranha no Aranhaverso está disponível no Disney Plus, no Paramount Plus e no Lionsgate Plus. Na descrição do episódio tem os links para você assistir, mas no primeiro longa, se você não conhece, eu te conto rapidamente o que acontece ali. Nesse primeiro filme, após a morte do Homem-Aranha, original do primeiro Homem-Aranha, Miles Morales é picado por uma aranha radioativa e ele próprio ganha poderes de aranha e começa a agir enquanto Homem-Aranha também, honrando o legado do herói que ele tanto gostava. E nessa aventura ele conhece um Peter Parker, um Homem-Aranha de outro universo, que caiu na realidade dele e começa a ajudá-lo a entender melhor como gerenciar esses poderes, entender esses poderes que ele tem e saber que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e que ele precisa proteger as pessoas enquanto super-herói. Só que tudo dá errado quando o rei do crime resolve criar uma arma que permitiria a ele ir para uma outra realidade e isso causa uma confusão enorme que pode acabar com o multiverso, com essas infinitas realidades paralelas, com infinitos Homens-Aranha. E aí, outras versões do Escalador de Paredes vão até o universo do Miles ajudá-lo para vencer o Rei do Crime e impedir que isso aconteça. Através do Aranhaverso, continua essa história. Se passa cerca de 1 ano e meio depois do primeiro filme, quando a gente encontra o Miles agora um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho mais experiente, mas ainda tendo que lidar com esses poderes de Homem-Aranha e com as responsabilidades de ser o amigão da vizinhança. Enquanto isso, né, enquanto ele vivia essa vida super-heróica, que ainda é uma novidade para ele, em uma outra realidade, Miguel O'Hara, que é um Homem-Aranha de um outro universo, cria um exército de Homens-Aranha de diversas realidades paralelas para proteger o Aranhaverso, para proteger o multiverso, que está em perigo desde as ações do Rei do Crime. No final do primeiro filme, a gente achou que estava tudo resolvido, que estava tudo solucionado, só que nesse segundo a gente descobre que não acabou o problema, que o universo ainda, que o multiverso ainda está sob risco e que essa corporação, essa liga de Homens-Aranha precisa se reunir para acabar com qualquer coisa que esteja atrapalhando o multiverso que possa fazer com que as realidades deixem de existir. Só que, no meio desse contexto todo, o Miles reencontra a Spider-Gwen, a Aranha-Gwen, a Mulher-Aranha de um outro universo que ele conheceu no primeiro filme, que é a Gwen Stacy. Eles se reencontram e a Gwen apresenta para ele essa existência de uma corporação de diversos Homens-Aranha e ele fica maravilhado. Mas ele acaba entrando em conflito com o Miguel e com esses diversos versões do Homem-Aranha, porque tem algumas coisas que devem acontecer, e não vou falar para não fazer spoiler, mas tem algumas coisas que devem acontecer ali e que o Miles não acredita ou que ele não quer deixar acontecer. Então, isso causa conflito e ele acaba sendo perseguido por esses milhares ou centenas de pessoas aranha e precisa aí fugir pelo multiverso numa verdadeira guerra que se inicia entre eles. Então essa é basicamente a história de Através do Aranha-Verso, o filme que está chegando agora nos cinemas. Eu já assisti e o filme, visualmente, ele é incrível, é uma viagem, assim, quem assistiu o primeiro Aranhaverso viu que é uma animação diferente do que a gente está acostumado, né? Ela tem um traço diferente, um ritmo diferente. O novo filme continua com isso, então é muito interessante visualmente e é muito bonito visualmente. E ele brinca muito bem com essa história de multiverso, de diversas realidades paralelas, porque cada realidade tem um estilo de animação diferente, tem um traço diferente e que eles exploram e eles brincam ali e a gente vai entrando nessa brincadeira e é muito prazeroso de assistir. É uma história que brinca com os elementos dos quadrinhos, nos elementos visuais dos quadrinhos, que brinca com vários estilos de desenho, de traço, de pintura,
Então, é muito interessante visualmente. A história também, ela é diferente do que a gente está acostumado dos clichês tradicionais de animação de super-herói, porque ele brinca justamente com os clichês do Homem-Aranha. Quem conhece um pouquinho do personagem sabe que esse é um herói que tem alguns acontecimentos que são padronizados, de certa forma, que a gente já viu diversas versões e que acontecem sempre. Quando ele ganha os poderes, ele perde o tio e descobre que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Também tem um fato muito importante, que ele se apaixona pela Gwen Stacy em diversas versões dele, e a Gwen Stacy também é uma personagem que em várias dessas realidades morre, né? Ela morreu nos quadrinhos, um dos acontecimentos mais chocantes dos gibis, né? E ela morre lá. E isso acontece também com outras versões, aconteceu na série de filmes O Espetacular Homem-Aranha, estrelada pelo Andrew Garfield, né? Então você imagina mais ou menos que isso se repete sempre com o personagem. Então a história de Através do Aranha-Verso brinca com esses elementos em comum que o personagem sempre tem e desenvolve eles para contar uma história diferente, né? Então, lá dentro, na história, a gente conhece o Homem-Aranha indiano, a gente conhece o Homem-Aranha punk, entre outras diversas versões. Tem a versão que é uma garota que é um avatar do futuro, tipo metaverso. Então, todas essas versões têm acontecimentos padronizados, de certa forma, acontecimentos-chave iguais, e através do Aranhaverso brinca com isso para contar a sua história e, dentro dos clichês, nos surpreender. Então, é um filme que é bem interessante nesse sentido. É claro que nem tudo são flores, o filme tem os seus problemas também. Entre eles, para mim, eu achei ele muito acelerado. Ele joga muita coisa na tela, tem muita coisa piscando, muita coisa acontecendo. Então é difícil, enquanto espectador no cinema, acompanhar tudo isso. Ainda mais, é claro que vale a pena ver na tela grande, é uma experiência legal, mas isso potencializa o ritmo acelerado, né? Então não tem pause, né? Então as coisas vão acontecendo, vão pipocando na tela, vai muita ação, muita coisa explodindo, muita luz piscando, tal. Então isso tudo cansa um pouco. Eu fiquei cansado ao assistir ao filme, por mais que ele seja bom. Se tivesse 2 tons a menos, 2 tons abaixo, ia ser mais interessante, ia ser uma aventura mais palatável. Além disso, um outro problema é que essa é uma segunda parte de uma trilogia, né? Enquanto o primeiro filme ele é redondinho e ele tem começo, meio e fim, ele fecha a história, esse segundo filme não fecha. Ele acaba num gancho para uma continuação. Por mais que seja legal ver o filme que estreia no ano que vem e acompanhar a continuação dessa história, poderia ser um roteiro um pouquinho mais polido para ter pelo menos algum encerramento para a gente sentir que saiu do cinema satisfeito com o que contou ali, né? Então, para mim, esses são esses dois os grandes problemas dessa história. Mas o filme, efetivamente, como um todo, funciona, é interessante, é uma aventura legal para assistir em família. Quem gosta do Homem-Aranha vai curtir, até porque é um personagem que é muito fácil se identificar, né? Ele tem traços que são muito humanos, coisas que são muito fáceis de se relacionar. Todo mundo tem problemas na sua vida pessoal, todo mundo perdeu alguém, todo mundo tem dificuldade para tirar nota alta na escola, todo mundo tem dificuldade para pagar conta, todo mundo tem problemas de relacionamento com os pais, com irmãos, com amigos. Então, o Homem-Aranha ele tem tudo isso e ele é muito humano. Então, fica aí a dica. Homem-Aranha, através do Aranhaverso, está em cartaz exclusivamente nos cinemas. E aproveitando que o grande tema dessa semana é o Aranhaverso, eu trago uma curadoria com dicas de filmes para vocês assistirem nas plataformas de streaming que são sobre multiverso, são sobre realidades paralelas. E claro, começando pela Marvel Studios, que tem diversos filmes, tem diversos longas-metragens e séries também baseados nesse conceito de realidade paralela. Começando pelo próprio Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que foi um sucesso estrondoso no cinema e tem o já famoso, já mítico encontro dos três Homens-Aranha live action, né? Do Tobey Maguire, do Andrew Garfield e do Tom Holland. Todos juntos de diversas séries diferentes do personagem, de diversas realidades paralelas do personagem, se encontrando dentro do universo cinematográfico da Marvel. Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ele está disponível na HBO Max, não é no Disney Plus, tá? Ele está disponível
na HBO Max. Outro filme da Marvel que fala também sobre realidades paralelas é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. São acontecimentos que vieram logo depois de Sem Volta para Casa e que trazem realidades paralelas dentro do universo da Marvel, né? Então, tem algumas versões diferentes de personagens que a gente conhece lá dentro, que são bem interessantes. Tem aí alguns acenos para os fãs, por exemplo, das animações dos anos 90, para os fãs de outras franquias da Marvel que ainda não foram exploradas, de outros personagens da Marvel que não foram explorados pelo estúdio ainda, apesar do filme ter os seus problemas enquanto filme, vamos ser sinceros. Esse, né, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, esse filme está disponível também no Disney Plus. E claro, fica a dica de assistir Homem-Aranha no Aranhaverso, né, o primeiro filme dessa saga, dessa trilogia do Aranhaverso, que também está disponível no Disney Plus, no Paramount Plus e no Lionsgate Plus. E uma lista com filmes sobre multiverso que se preza não pode ficar sem tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Nessa produção premiadíssima que venceu 7 Oscars, inclusive o de melhor filme, né? E ele começa com parecendo um filme, mais um filme independente, de certa forma, né? E vai evoluindo e vira uma grande ficção científica com elementos dos filmes da Marvel mesmo, né? E a história, ela começa com uma imigrante chinesa, interpretada pela Michelle Yeoh, que tá incrível em cena, inclusive ganhou o Oscar pelo papel, que caiu na malha fina da Receita Federal. Enquanto ela tenta resolver esse problema burocrático, né, até para não perder a loja dela, ela precisa lidar com uma relação problemática com a família, incluindo com o marido e principalmente com a filha, né? Parece uma vida normal, aí um drama normal, independente, só que tudo muda. Porque um dia ela é visitada por uma versão do marido de um outro universo e descobre que ela, né, é a única pessoa que pode salvar o multiverso de sua destruição. O filme ele toca em temas como aceitação, representatividade, amor, relação entre pais e filhos, burocracias, a vida do imigrante nos Estados Unidos, enfim, diversos temas, uma miríade de temas complexos a partir desse escopo, desse contexto. Para quem gosta de ação, o filme entrega ótimas cenas. A Michelle Yeoh é uma artista marcial incrível e ela faz cenas de ação ainda mais incríveis. Para quem gosta de humor nonsense, o filme também entrega. Então, por exemplo, eles vão para uma realidade paralela onde as pessoas têm dedo de salsicha, em outra onde as pessoas são pedra. Então tem muito desse humor nonsense e tem essas cenas estilizadas, tem uma direção diferente feita pelos Daniels, que é muito legal e que capturou a atenção dos cinéfilos, de certa forma, e também de Hollywood, tanto é que venceu 7 Oscars. Para quem quiser assistir tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele está disponível na Amazon Prime Video. Para assistir com as crianças, eu tenho duas dicas que são animações que falam sobre realidades paralelas também. A primeira é Coraline e o Mundo Secreto, baseada num livro do Neil Gaiman, e é sobre essa garotinha, Coraline, que vai para uma realidade paralela que é diferente da dela, onde as pessoas têm, os adultos têm botões no lugar dos olhos. Então, é um pouquinho sombria, mas ela é bem interessante, tem uma mensagem bem legal. E outro filme que é sobre realidades paralelas que eu indico, que é uma animação, é O Estranho Mundo de Jack, que é sobre duas realidades. Uma com os personagens do Halloween, ou com seres que habitam Halloween, e a outra com seres que habitam o Natal, e é liderada pelo Papai Noel. E tudo dá errado quando essas duas realidades começam a se misturar e uma interferir na outra, causando uma enorme confusão. É uma animação dos anos 90 de stop motion, que é linda, que é incrível, é inspirada numa ideia original do Tim Burton, produzida pelo Tim Burton. Então, quem gosta dos filmes desse cineasta também vai curtir. E é um ótimo filme sobre Natal barra Halloween. O Estranho Mundo de Jack está disponível no Disney Plus. Já Coraline e o Mundo Secreto, você pode comprá-lo ou alugá-lo na Apple TV, Google Play e YouTube Filmes, né? Mais uma vez, na descrição do episódio tem todos os links, você pode clicar lá para assistir, fica mais fácil para encontrar. Filmes que falam sobre viagem no tempo também lidam com o multiverso, com realidades paralelas. Afinal, uma escolha diferente na vida do protagonista
cria uma outra realidade, uma outra linha do tempo, que é um conceito de multiverso também. Dentro dessa linha, eu tenho duas indicações. Uma delas é O Homem do Futuro, filme brasileiro, estreado pela Aline Moraes e pelo Wagner Moura. No filme, o Moura é Zero, que é um cientista brilhante que perdeu o amor da vida dele quando ele era jovem, e aí ele inventa uma máquina do tempo para voltar ao passado para tentar reconquistá-la. Só que ao mudar a realidade, mudar a história dele, ele acaba criando uma realidade paralela onde as coisas são diferentes e tudo dá errado. E em certo momento do filme, inclusive, ele encontra com uma versão, mais de uma versão dele. Então tem ele jovem, tem ele adulto, tem ele adulto de outra realidade, enfim. Apesar de não ter sido badalado como um filme sobre multiverso, também é um filme sobre multiverso. Então fica a dica do Nacional, O Homem do Futuro, que você pode comprar ou alugar na Apple TV. Seguindo nessa mesma linha, tem Efeito Borboleta, estrelado pelo Ashton Kutcher. No filme, ele é um jovem que descobre que tem o poder de viajar no tempo e aí começa a modificar eventos da própria vida dele. Só que como o título entrega, né, cada vez que ele muda alguma coisinha pequena, causa um efeito borboleta que faz transformações ainda maiores, causando uma enorme confusão. É um filme de ficção científica, dramédia adolescente e tal, bem representativo da sua época, do começo do século XXI, mas rende uma diversão, assim, que é divertido. Se você quiser assistir, Efeito Borboleta ele está disponível na HBO Max e no Prime Video. Para quem gosta de cinema europeu, a minha dica é Corra, Lola, Corra. É um filme tipo O Feitiço do Tempo, com um dia que fica se repetindo, mas ele também tem, se você olhar com atenção, também tem conceitos de realidades paralelas e de multiverso ali dentro. Ele foi lançado no final dos anos 90 e foi um sucesso cult na época, ganhando prêmios em festivais e sendo muito assistido naqueles tempos, e até hoje é lembrado como um grande expoente do cinema alemão do final do século XX, da década de 90. A Lola do título, né, ela é uma garota que precisa salvar o namorado, que deve uma fortuna para a máfia. E ela sai correndo, então, em busca do dinheiro. Mas algo sempre dá errado. E ela volta para o começo da história precisando correr de novo para conseguir o dinheiro. E a cada tentativa que ela faz é uma confusão diferente. A cada momento, a cada dia que se repete, as coisas mudam e sempre piora, assim, sempre vai escalando o drama e a correria do filme também. Lola Corra Lola está disponível para alugar ou comprar na loja Prime Video e na Apple TV. A última dica é Encantada, estrelado pela Amy Adams. Porque, assim, é um filme sobre realidades paralelas também. A protagonista, a personagem da Amy Adams, vive num mundo de contos de fada e ela vai para um universo paralelo das pessoas reais, né? E isso tudo causa o conflito do roteiro, a confusão da história. Então é um filme interessante, divertido, um novo clássico da Disney, de certa forma, que brinca com os clichês das animações do estúdio. É bem interessante. Para quem quiser assistir, Encantada está disponível no Disney Plus. E aí, gostou das dicas? Gostou do podcast? Então compartilhe a sua opinião, me procura lá nas redes sociais e conta o que você achou do programa, se você tem outras sugestões de filmes sobre multiverso, realidades paralelas e também se você tem alguma ideia de curadoria aqui para o podcast. Me procura no Twitter, no Instagram ou no TikTok como @Renan, só que é com 4 no lugar do A, tá? É @Ren4N. Tá aparecendo no vídeo para quem está em vídeo e também tem os links na descrição do episódio. Me procura nessas redes, vamos conversar, dá o seu feedback, diz o que você achou do programa, se você tem sugestões de melhoria, tá? Então é só me procurar. E nessas redes sociais eu também estou compartilhando cortes do podcast. Então se você tiver alguma dica específica que você quiser compartilhar com seus amigos, pode ser que eu tenha feito um corte dela. Então me procura lá, compartilha e mostra para aquela pessoa que você quer indicar o filme. E também fica a sugestão de você indicar o podcast como um todo para os seus amigos e colegas que possam gostar dessas sugestões que eu estou passando aqui. Uma dica muito legal também é fazer parte do meu grupo no WhatsApp, onde eu compartilho todas as novidades de conteúdos que eu produzo, não só do podcast, mas de críticas e matérias que eu escrevo para o Omelete, para o UOL e para o site Na Telinha. Então, se você clicar lá no link também na descrição do episódio, você entra nesse grupo do WhatsApp e não se preocupa, eu não fico mandando 1 milhão de mensagens, não. Um último aviso.
A disponibilidade dos filmes que eu contei aqui para vocês, ela é referente a junho de 2023. Se você ouvir esse podcast no futuro, é possível que as opções tenham mudado e a disponibilidade seja diferente. Se precisar, consulta o Google ou o Just Watch, o site Just Watch, para encontrar mais informações de onde esses filmes estão disponíveis no momento que você estiver ouvindo esse podcast. É isso por essa semana. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio de O que Tem para Assistir.